Olá, me chamo Anderson, sou técnico em eletrônica há 27 anos e a pedido de alguns colegas e amigos que vêm me perguntando como é que eu faço para interpretar esquemas elétricos de notebook. Então eu vim fazer esse vídeo para demonstrar como eu faço a leitura de esquemas no reparo de notebooks. Bom, eu já poderia aqui começar pela primeira página, o que seria padrão, né? Em seguida, página 2, diagrama em bloco, sequência de starter, né? Falar sobre sinal lógico alto, sinal lógico baixo, sleep states, dentre outros. Mas eu resolvi, pessoal, começar por aqui, porque sempre que a gente pega um notebook, a primeira coisa que a gente faz é conectar o carregador e ver o que acontece com esse note. Então, em cima disso, eu resolvi começar pelo circuito de entrada desse carregador, tá? Aqui está escrito a nomenclatura DCI. Esse aqui, ó, 71R-C14CU4-T810 é o modelo, tá? Um modelo padrão que dá muito nas oficinas. CCE positivo, usa essa placa. Aqui está a entrada do carregador. Esse circuito aqui é a entrada do carregador, tá? Corresponde à entrada do carregador. E aqui eu vou falar de como ele funciona, em condições normais, que problemas esse circuito pode apresentar. Vou falar aqui do circuito de proteção, tá? E à medida que eu for falando, pessoal, esse vídeo aqui é voltado principalmente para aqueles que estão iniciando, que mesmo que já fazem reparo em notebooks há muito tempo, mas que não tem prática em fazer reparo de placas e estão iniciando na carreira. Então vou dar aqui alguns detalhes que para alguns técnicos profissionais eles vão achar desnecessário, mas para aqueles que não têm intimidade com esquemas será de grande valor, tá? Então vamos começar aqui. Eu vou dar um zoom. Bom, isso aqui, pessoal, é o DC Jack, tá? Esse é o jack que fica localizado na placa. Essa aqui é a nomenclatura que você vai encontrar, onde essa nomenclatura você vai encontrar na placa, e essa nomenclatura simboliza, representa o jack, tá? Então, nesse jack aqui é onde é conectado aquele plug que vem do carregador. É aqui que você conecta o plug para começar a alimentar a placa, né? Então aqui você pode ver, ó, pino 2, 3, 4 e 5, eles estão interligados. Por que interligados? Porque se você seguir aqui, ó, pino 2, seguir ponto do pino 4, por esse ponto aqui demonstra que pino 2 e pino 4 estão interligados. Seguindo esse pino, ele passa aqui, cruza o pino 1, mas ele não tem ligação porque ele não tem ponto de ligação. Ele vai ter um ponto de ligação aqui embaixo, ó, nesse trilho. E você seguindo esse trilho aqui, ó, ele vem para o terra, vem também para o pino 3 e para o pino 5. Então pino 2, 3, 4, 5 é terra, assim como um lado desses capacitores e dessa resistência também está ligado ao terra. E apenas o pino 1, pessoal, é que sai 19 volts aqui. Nesse pino 1 sai 19 volts, ok? Aqui você pode notar que não há nomenclatura nenhuma dos 19 volts. Em nenhum canto da placa aqui, local da placa, fala que tem 19 volts. O engenheiro
deu um nome a esses 19 volts, resolveu chamar esses 19 volts que vem do carregador de ACI+, tá? Então, aqui sai 19 volts com a nomenclatura de ACI+, passa por dois capacitores, passa por essa bobina e segue aqui, ó, e chega nesse ponto aqui. Note que esse capacitor e essa bobina, eles formam um circuito chamado circuito passa-baixa, que serve, pessoal, para impedir a passagem de interferências, tá? De frequências altas. Por isso o nome circuito passa-baixa, tanto de um lado quanto do outro. Mais para frente eu falo melhor sobre isso, ok? Então, vamos se ater aqui aos 19 volts, onde aqui ela é chamada de ACI+. Após passar por essa bobina e chegar aqui desse outro lado, ele recebe o nome de DCI+. Note que o nome era ACI+, agora chama-se DCI+. E sempre que tiver assim, em um dos lados tiver esse tracinho com essa bolinha, isso é uma layer. E isso significa que esse ponto aqui de 19 volts, esse lado de 19 volts, ele também vai para algum lugar na placa. Ele pode estar indo para um capacitor, ele pode estar indo para um CI, ele pode estar indo para um MOSFET. De qualquer forma, se ele está presente aqui é porque ele está indo para algum lugar na placa, para mais algum lugar, ele não termina aqui. Em condições normais, aqui tem que ter 19 volts desse lado e aqui tem que ter 19 volts. Já aconteceu, eu já peguei, acredito que muitos profissionais já pegaram, da gente conectar aqui o carregador e assim que a gente conecta o carregador entra em proteção. E aí a gente tem que tirar o carregador da tomada, aguardar um tempo para que ele volte a funcionar normalmente. Isso acontece porque um desses capacitores aqui, ó, entrou em curto, tá? Então, qualquer capacitor desse ele pode ter entrado em curto, o que faz com que os 19 volts que entra aqui vá para o terra, né? Cause uma sobrecarga. Então, é muito comum você pegar esse problema. É muito comum. As pessoas trocam o capacitor, às vezes não coloca no lugar. Eu recomendo, não coloca outro. Eu recomendo que coloque, tá, pessoal? Eu recomendo que coloque porque esses capacitores têm sim papel fundamental aqui, ok? Bom, mas vamos supor que aqui está em condições normais, o circuito está funcionando, né? Que temos 19 volts aqui no ACI+, passou pela bobina e chegou aqui e se chama agora DCI+, e tem os 19 volts. Bom, essa linha segue com 19 volts e chega aqui, ó, no source de Q32. Bom, chegando aqui esse Q32 é um MOSFET, pessoal, de tipo canal P, tá? De tipo P. Por que tipo P? Como posso identificar se ele é tipo P, se ele é tipo N? Pela seta interna dele. Sempre que essa seta estiver apontando para o source, ou seja, apontando para fora, ele é tipo P, tá? Por quê? Olha esse outro aqui, ó, tá apontando para dentro, então esse é tipo N, tá? A seta, pessoal, ele aponta para o lado onde a tensão é maior, para poder ele funcionar corretamente, ou seja, o MOSFET, para ele chavear corretamente, ele tem que trabalhar com MOSFET tipo P, ele tem que trabalhar com gate menor que source. Se gate for igual ou maior que source, ele corta, tá, pessoal? Ele corta. Agora, se gate
for menor que source, ele chaveia. Então ele satura e a corrente que está desse lado aqui passa para esse lado aqui. É assim que o MOSFET de canal P trabalha. E já no tipo MOSFET tipo N, note que a setinha está apontando para o lado que é maior. Aqui, gate é maior que source. Para ele chavear, para ele saturar, tem que gate ser maior que source. Se gate for igual ou menor que source, ele corta, ele não chaveia. É só ter isso em mente. Os MOSFETs, eles trabalham com referência à tensão de gate, diferente dos transistores. Os transistores trabalham com referência à corrente de base, né? E geralmente nos transistores bipolares eles têm um emissor, do tipo P com a seta para dentro, o contrário, as setas são invertidas, ok? Mas é só você ter isso em mente, pessoal. É só olhar essa setinha que está aqui dentro, ó, ver para que lado ela está apontando. O lado que ela aponta é o lado onde a tensão tem que ser maior com relação ao gate. Só isso. É fácil de decorar. Olha só. Está apontando para dentro. Então aqui tem que ser maior do que aqui. Ok? Então esse é tipo P, esse é tipo N. Então, pessoal, como isso aqui funciona? Como é que esse MOSFET vai chavear para essa tensão de 19 volts que chega aqui, ela passar para esse lado de cá? Quem faz isso? Quem controla esse circuito de chaveamento é esse circuito aqui, ó, que controla esse chaveamento. E como funciona isso? Isso aqui em condições normais, ou seja, funcionando normal, aqui vai ter uma tensão menor do que aqui, para que esse MOSFET chaveie e os 19 volts que está aqui passe para esse lado de cá e forme essa tensão aqui. Vamos entender? Olha só, entra aqui 19 volts, passa por R306, segue aqui, ó, isso em condições normais, tá? E vem para R288 que chega ao terra. Isso forma, pessoal, um resistor pessoal, um divisor resistivo, tá? Onde, se você analisar aqui, ó, seguir os 19 volts, analisando só as resistências, esquecendo todo o resto do circuito, você vai ver que esse ponto aqui, que é esse, está nos 19 volts, né? E o outro está no terra. E esse resistor aqui, ó, ele trabalha como um só, como uma carga. Só que essa carga ela é dividida por eles, tá? Cada resistor suporta uma carga. E como isso funciona? Através de seus valores aqui, tá? Como aqui, ó, nós temos em R306 330K, R288 também 330K, então as cargas entre eles são idênticas, serão iguais. O que significa isso? Que se temos aqui 19 volts e as cargas são iguais, é só você pegar os 19 volts e dividir por 2, o que daria aqui 9 volts e meio, né? Então só de saber isso aqui, pessoal, a gente já sabe que aqui nós vamos ter 9 volts e meio nesse ponto aqui.
E esses 9 volts e meio vai chegar, ó, através dessa linha aqui, por meio dessa linha, vai chegar no gate. No gate de Q35. Chegando aqui no gate de 35, então o gate vai ter 9 volts e meio, né? Vai ter 9 volts e meio. E source 0. Bom, se aqui tem 9,5 source 0, o transistor é canal N, e a seta está indicando que aqui tem que ser maior do que aqui para ele saturar, então ele vai chavear e vai saturar, jogando esse resistor R313 ao terra. Tá vendo? O que acontece aqui, a partir do momento que ele joga esse resistor ao terra, ele cria aqui, ó, outro divisor resistivo. Tá vendo? Ele criou outro divisor resistivo. E o que significa isso? Só que aqui, esse é de 330K, mas esse é de 150K. Existe um cálculo aqui que é feito para a gente saber qual o valor correto a se ter aqui. Em outras aulas aí, em outros vídeos aí, eu vou ensinar como se faz esse cálculo. Mas vamos supor que aqui tenha, vamos dar aqui um valor simbólico aqui de 6 volts, 6,5. Tá? Vamos supor que aqui tenha 6,5 volts em condições normais, né? Funcionando tudo. Vamos supor que está tudo funcionando normal. A partir do momento que ele aterrou esse ponto aqui, que formou essa carga resistiva, automaticamente essa tensão no meio aqui, ó, entre os dois resistores, ela passou a ter 6,5, 6,5 volts. Então esses 6,5 volts, ó, vai chegar no gate de Q32. Bom, esse é tipo P. E a seta está apontando que aqui tem que ser maior do que o gate, para que ele, em condições normais, sature, chaveie e sature para essa tensão do lado de cá passar para cá. Isso é o que ele está dizendo, e é o que está acontecendo, porque se aqui tem 19 volts, né? Se aqui tem 19 volts e aqui tem 6,5, aqui está maior do que aqui, não tá? Source está maior que gate, então ele satura, passando para cá, passando para esse ponto. Essa tensão já não é mais DCI mais, já não se chama DCI mais, vai se chamar DCI-B. Por que DCI-B? Porque tem uma layer aqui, ó, tem uma layer aqui indicando que esse ponto do lado de cá, no dreno do Q32, vai também para algum lugar na placa, podendo ser um capacitor, podendo ser um CI, podendo ser um MOSFET, mas para algum lugar na placa ele está indo, ok? Bom, isso em condições normais, né? Supondo que ainda em condições normais essa tensão aqui tem aqui 19 volts, você botou o multímetro aqui, mediu, tem 19 volts, então ele segue caminho, passa por R262 e chega desse outro lado onde tem outra layer e se chama DCI. Sempre note que sempre que uma tensão passa por um componente, seja resistor, seja MOSFET, seja bobina, seja fusível, seja um jumper, ele muda de nome, tá? Ele muda, o engenheiro muda a sua nomenclatura. Então, em condições normais, a gente vai ter 19 volts aqui, a gente vai ter 19 volts aqui, a gente vai ter 19 volts aqui. Pode variar em questões de meio volts para mais, meio volts para menos, dependendo do circuito. Isso em condições normais. Tá, pessoal? E como é que esse circuito de proteção funciona? Bom, eu vou apagar aqui essas linhas. Vamos supor que, note aqui esse sinal aqui, ó, chamado
Safety Protect, tá vendo? Esse sinal, na verdade, ele está vindo do Super I/O. E como é que funciona isso? O Super I/O ele identifica, ele recebe uma informação de que em algum lugar da placa, uma fonte, em alguma das fontes ou em algum dos CIs, tem algum problema, está tendo algum curto, algum problema. Então o Super I/O recebe essa informação. Assim que ele recebe essa informação, automaticamente ele manda esse sinal para cá. Esse sinal ele vem em forma de tensão, mas para o Super I/O, para a placa, é por isso que o engenheiro geralmente ele dá nomenclaturas ao circuito, porque para a placa, para o circuito, ele não reconhece 3 volts, ele não reconhece 5 volts, ele não reconhece 19 volts, ele reconhece sinais, tá? Ele reconhece nível lógico alto, nível lógico baixo. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Então ele recebeu uma informação, um sinal, e manda outro. É assim que a placa trabalha, ela recebendo e mandando informação, trocando, sempre trocando informação. Então ela mandou aqui uma informação em forma de voltagem, geralmente em forma de 3 volts, para cá. Então como é que funcionou? Chegou essa informação, chegou esses 3 volts aqui, ó, no gate de Q34. Olha só o que vai acontecer, viu? Tipo N, setinha para fora, onde a seta aponta dizendo que aqui, para esse MOSFET funcionar normal, aqui tem que ser maior que aqui, e é o que está acontecendo. Aqui tem 3 volts e aqui está o terra, então ele está em condição normal aqui, né, para saturar. Então o que vai acontecer? Ele vai saturar, ele vai chavear e vai saturar, jogando esse ponto aqui, o dreno, jogando esse ponto ao terra. Então aqui antes, lembra que aqui antes nós fizemos o cálculo e tinha 9,5 volts? Bom, esses 9,5 volts vai morrer, vai a zero, porque ele foi ao terra, né, através desse Q34, através da saturação de Q34. Então ele indo a zero, essa informação chega ao gate de Q35, ou seja, gate de Q35 também vai ter zero. Se gate tem zero, source zero, bom, o que acontece? Tá igual. Se tá igual, ele corta, ele não satura, né? O Q35 ele não vai funcionar, ele vai ficar saturado, em corte. Ele entrando em corte, cortou aqui, ele cortou o ponto dessa resistência com ground. Quer dizer, essa resistência aqui ela já não tem mais ponto com nada, ela está livre, ela parou aqui, se estabilizou aqui no dreno, chegou aqui e morreu. O que acontece? Para haver uma carga resistiva entre os componentes, ele tem que estar interligado com a tensão de entrada e o ground. E não está acontecendo, ele teve um corte aqui. Então o que acontece? Entra 19 volts aqui, chega aqui, vai ter também 19 volts, porque não está tendo divisor resistivo. Não está tendo, então o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui também, vai ter 19 volts, então vai ter 19 volts aqui, vai ter 19 volts aqui, vai ter 19 volts aqui, 19 volts no gate, está igual. Aqui está igual, né? Ambos os pontos aqui, source e gate, estão com 19 volts. Se estão igual, ele corta. Cortou, morreu todo o resto da placa. Morreu todo o resto, ele acabou por aqui, ó. Não tem mais segmento de 19 volts. Então ele
automaticamente ele para todo o funcionamento da placa. Tudo isso só porque chegou a informação aqui. Em condições normais, pessoal, em condições normais, aqui tem que ter 0 volt, tá? Aqui tem que ter 0 volt. Por quê? Porque em condição normal, o Super I/O ele não vai mandar essa informação aqui. Se ele não manda, aqui vai estar 0 volt. Porque esse ponto aqui ele não tem nenhuma ligação com alimentação nenhuma, com tensão nenhuma. Então se aqui está 0 volt, aqui também está 0 volt. Entendeu? Então 0 volt aqui está igual. Tá igual? Ele corta. Ele cortou. Esse ponto aqui também não tem ligação nenhuma. Está neutro. Ele estando neutro, esse circuito volta a funcionar normal, fazer o divisor resistivo funcionar. Então, volta a ter 9,5 volts aqui. Esse transistor, esse MOSFET volta a saturar. Volta de novo a ter divisor resistivo. O valor baixa de 19 para 6,5 aproximadamente, onde gate é menor que source, e ele volta a saturar. Olha só, se esse carinha aqui, Q34, entrar em curto, independente de Super I/O, do sinal que chega aqui, independente de qualquer outra coisa, basta que esse carinha aqui entre em curto, né, que ele dê defeito e entre em curto, para matar, para cortar Q32. Então às vezes você está com um notebook que ele não está ligando, não está acendendo, e aí você pensa que é problema no power button, você pensa que é problema no Super I/O, e o problema está aqui. Então você vai verificar Super I/O, você vai verificar meio mundo de coisa. Você pensa que é um curto na fonte, no CI de charger, você vai pensar que é um curto no CI que faz os 5 volts hours. Mas na verdade, o problema vai estar aqui, tá? Por quê? Porque se ele entrou em curto, ele levou esse ponto a 0. Se ele levou esse ponto a 0, ele levou o gate a 0. Ele cortou Q35, que aqui sobe para 19 volts, aqui sobe para 19 volts. Ele corta o Q32, só porque esse carinha aqui deu defeito, tá? Se esse carinha aqui também der defeito, se ele não chavear, acontece isso também, tá? Vamos supor que ele, por algum motivo, ele deu algum problema, parou de chavear. Não importa se esses dois resistores fizer o seu trabalho de divisão, tá? E mandar 9 volts e meio para cá. Pode ter 9 volts e meio aqui, pode ter menos, pode ter mais, não importa. Se ele não estiver chaveando, ele não vai levar esse ponto aqui ao ground, ao terra. Então o circuito também corta. Ok, pessoal? Então, antes de você estar analisando o power button, estar analisando o Super I/O, quando você pegar uma placa que ela não liga, que você chegar nesse lado aqui não tiver tensão, não tiver 19 volts, você achar que alguma coisa está matando lá na frente, dá uma analisada primeiro nesse circuito aqui, ok? Agora, sempre que você pegar uma placa, um esquema, que abrir um esquema para analisar de qualquer placa, sempre tem isso aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Sempre tem essa arroba aqui, ó, em alguns componentes. Tá vendo? Arroba ponto. Bom, note que tem um aqui,
Note que tem mais outro aqui. Isso significa que esses componentes, no caso dessa placa aqui, desse modelo, esse componente ele não está presente nessa placa, tá? No caso desse modelo não está presente. Ele estará presente em uma placa de mesmo modelo, mas de revisão diferente, tá? Toda placa elas tem um modelo e tem a sua revisão. Então, no caso para esse modelo aqui, esse modelo de revisão, esse componente ele não está presente. Ele está presente aqui no esquema, mas não está presente nessa placa. Ok, pessoal? Agora vamos falar. Espero que vocês tenham compreendido bem aqui, tá? É assim que funciona o circuito de proteção, né? Só para repassar rapidão, aqui tem que ter 0 volt, aqui tem que ter 9,5 volts. Então você mediu aqui tem 0 volt, mediu aqui tem 9,5. Aqui tem que ter uma tensão mais baixa do que aqui, e aqui ele vai chavear. Se você mediu aqui, tem uma tensão baixa, inferior ao source, e ele não passa para esse lado, então o MOSFET não está chaveando. Ou alguma coisa está matando isso aqui, mas se alguma coisa estivesse matando isso aqui receberia um sinal. Ele recebendo um sinal, ele ia cortar, né? Ele ia cortar de qualquer forma e alterar todo o circuito aqui. Bom, esse é um outro modelo. Esse é o modelo da Compal. Revisão, o que eu falei de revisão, isso aqui já vem falando da revisão, Rev 1.0. Então, note que aqui também é o circuito de entrada do carregador. Só que esse aqui é aquele soquetezinho, aquele terminal de soquete, onde aqui vem um chicote, tá? Que pega o conector onde vai o plug do carregador. Acho que vocês já pegaram um notebook assim, então aquele chicote vem e entra aqui. Bom, pino 3, pino 4, se vocês seguir a linha aqui, eles estão interligados e fazem a linha dos 19 volts. E pino 1 e pino 2 também estão interligados e fazem a linha do ground, do terra. Note que esse terra aqui, ó, vai ser comum você pegar muito em esquemas. A simbologia é diferente desse terra aqui, ó. Tá vendo? Então, são detalhes que você tem que prestar bem atenção. Em esquemas de notebooks pode acontecer, geralmente acontece muito, de ter os dois símbolos. Então, prestem bem atenção, porque a medida, quando você tiver um local que usar esse símbolo de terra, é para esse aqui que você tem que colocar a ponta negativa para fazer medida nesse local. Você não pode, se tiver os dois símbolos, vamos supor que aqui tivesse aquele ponto assim, você não pode colocar a ponta aqui. Eu vou falar isso depois sobre os dois terras, tá? Aqui para medir aqui. Se fosse no caso assim, tá? Como nesse esquema, pelo menos nesse setor aqui, todos são o mesmo terra. Então quer dizer que aqui eles estão interligados entre si. Mas note que ele já é diferente de terra deste circuito aqui. Mas se você olhar aqui, ó, ele possui o mesmo circuito passa baixa. Ó, capacitor, bobina, capacitor. Tá vendo? Possui o mesmo circuito passa baixa. Ó, aqui com 2, 4 capacitores, 2, 4 capacitores. Só que aqui, pessoal, nesse aqui, o engenheiro deste circuito aqui, ele deu o nome desse circuito de entrada de DCI-S1.
Esse aqui deu o nome de ACIN+. Ó, que interessante, tá vendo? E essa linha de 19 volts segue aqui, ó, chega numa layer, tá vendo? Essa bolinha é uma layer, indicando que ele vai para algum lugar na placa e já muda de nome, já não se chama mais DCIN S1, vai se chamar ADAPIN. Então lá na placa, em algum lugar da placa, em algum outro lugar, vai ter esse ADAPIN, tá? Então quando você estiver analisando um circuito que tiver escrito ADAPIN, você sabe que ele iniciou aqui. Nas placas de notebook não tem indicando que aqui é o início, lá é um ponto de ligação, não tem, só tem a ADAPIN e a layer. Então você, por conhecimento, tá? Você precisa assimilar bem isso aqui para você ter o conhecimento de saber onde ele inicia e onde ele segue. Ok? Então, seguindo aqui, ó, é igual ao outro lá, não tem diferença. Aqui, em condições normais, ele vai ter 19 volts desse lado. E passa pela bobina e vai ter 19 volts desse lado. Passando pela bobina, ele já mudou de nome, ele já não é mais ADAPIN. Ele já se chama VIN. E esse VIN, ele vai para outro lugar da placa, outros lugares da placa. Ok? Vamos ver aqui. Olha para onde ele vem aqui, ó. Esse é um dos pontos onde ele vem. Ele vem aqui também, ó. Tá vendo? O mesmo VIN. Só nesse circuito aqui, ele está vindo aqui nesses dois pontos. Como funciona isso aqui? Bom, o VIN entra aqui, ou seja, 19 volts aqui, e vem para o dreno de PQ14. Olha a setinha, pessoal, para fora, tipo P, porque source é maior que gate. Para esse PQ14 ele saturar, ele chavear e saturar de dreno para source, gate tem que ser menor que source, né? Aliás, a pronúncia é source, tá, pessoal? Eu falo source, mas a pronúncia é source. É a força do hábito, já o costume de falar source, mas a pronúncia correta é source, tá? Veja bem, já nesse aqui também do tipo P, tá? O mesmo gate do tipo P. Não sei se a mesma referência, não, tem diferença, os modelos são outros. Os 19 volts ele já chega aqui no source, né? E nesse aqui ele chega no dreno, o que não vai mudar tanta coisa assim, a não ser por um pequeno detalhe, que é esse aqui, ó, 19 volts aqui. Se você olhar aqui a polaridade do diodo, ele está no sentido de polarização correta, está polarizado corretamente, em sentido de condução, né? Então, independente dessa tensão aqui ser maior ou menor, por ele estar ligado dessa forma aqui, esses 19 volts ele vai passar por esse diodo e vai sair aqui 19 volts da mesma forma, porque esse diodo ele está conduzindo, ele está de forma condutiva. Ele está polarizado de forma a conduzir esses 19 volts. Então, é só você olhar a posição do diodo, ó, que ele está polarizado no sentido correto de condução, né? Quando ele chega aqui no source do PQ15, acho, PQ15, olha só, ele já não está polarizado para conduzir. Então, chegou aqui, morreu aqui. A única forma dele conduzir, desses 19 volts passar para o outro lado, é chaveando
PQ15. Então aqui, por ser tipo P também, aqui tem que ter uma tensão menor que o sócio. Ok, pessoal? Então o que acontece? Se aqui tem 19 volts, se ele passa por esse diodo e aqui tem 19 volts, aqui também no sócio vai ter 19 volts, pois eles estão interligados entre si, né? Os dois sócios de PQ14 e PQ15, mas ele não vai ter 19 volts aqui se aqui não estiver polarizado corretamente para ele saturar. Já aqui ele não precisa estar polarizado para saturar, mas ele vai ter uma tensão baixa aqui, o circuito em condição normal, ele vai ter uma tensão baixa aqui inferior ao sócio, que vai garantir essa passagem, essa saturação. Tá? Ele vai saturar aqui e vai garantir esse chaveamento. E como isso vai acontecer? Como é que acontece isso? Ele acontece, pessoal, por meio desse circuito aqui, ó. Tá? Ele acontece por meio desse circuito. Olha só, se temos 19 volts aqui e aqui temos 19 volts, vamos seguir a linha? Vai ter 19 volts no emissor de PQ19, que é do tipo P, tá? Olha só, a diferença de um transistor para um MOSFET. Tipo, esses aqui são todos dois do tipo P e esse transistor também é do tipo P. Ambos são do tipo P, mas olha só que esse está com a seta para dentro e esse está com a seta para fora, né? Mas ambos são do tipo P. O que acontece aqui? 19 volts aqui, 19 volts aqui, 19 volts aqui. Aqui passa por essa resistência, vai ter 19 volts aqui. Então vai ter 19 volts aqui, vai ter 19 volts aqui. Source 19, gate 19 está igual. Se está igual, ele corta, ele está cortado. Ele aqui 0 volts. Source 19, gate 19 está igual. A lógica era para estar internamente, ele está cortado, mas ele está conduzindo por causa do diodo, da polarização do diodo, ok? Então preste atenção sempre nessa ligação aqui, ó. Sempre que entrar uma tensão, você preste atenção nesse carinha, na polarização desse carinha aqui, para você não se confundir na análise, ok? Então 19 volts no gate, 19 volts no gate de PQ15, PQ14, 19 volts no PQ19. Esses 19 volts vem por aqui, vai ter 19 volts aqui também na base de PQ20. O que vai acontecer? Vai formar um divisor resistivo aqui, onde aqui no meio vai ter aqueles mesmos 9,5, tá? Tendo 9,5 aqui, vai formar, esse é do tipo P, aqui 19 e aqui 9,5, aqui está maior que a base, esse vai saturar também. Então vai ter 19 volts aqui, ele vai garantir só, na verdade, os 19 volts nesse ponto, porque esse ponto ele está vindo para cá, esse ponto ele está vindo para cá. Então essa saturação vai garantir esses 19 volts aqui. E tendo esses 19, ele está cortado. Então, como é que esse circuito vai funcionar? É onde entra aqui o pulo do gato. É onde entra aqui esse circuito aqui, ó. Se esse circuito aqui não funcionar, esse aqui não funciona, tá? Existe uma forma de burlar isso aqui? Existe.
No final dessa explicação eu falo como é feito para a gente burlar para ver se tem algum problema lá na frente. Veja bem, para que, deixa eu apagar todos esses traços aqui, para que eu possa explicar como esse circuito vai funcionar corretamente. Por enquanto eu expliquei como é que ele está em proteção, né? Ele está cortado aqui. Essa tensão não está passando, tá? Então, como é que acontece? Para ele sair de proteção, nesse ponto aqui, ó, ou seja, no gate de PQ26 e no gate, que são os mesmos gates, ó, estão interligados entre eles, tá vendo? Gate de PQ24, gate de PQ26. Tem que chegar um sinal de nível lógico alto, tá? Tem que chegar aqui, geralmente chega a 3 volts. Então tem que chegar aqui 3 volts. Geralmente é isso, pode ser mais, depende muito do circuito, varia muito do circuito. Precisa se fazer uma análise, mas na frente a gente vai fazer uma análise, vamos ver realmente quanto chega aqui. Mas vamos supor, vamos imaginar que aqui chegue 3 volts. Em condições normais, está chegando 3 volts aqui. Digamos que todo o circuito está perfeito. Esses 3 volts vai chegar aqui. Chegou 3 volts aqui. Aqui é um transistor de canal N, pessoal. Olha a setinha onde está, para onde está indo. Mostrando quem é que deve ser maior para esse transistor saturar. Esse MOSFET saturar. Está dizendo que gate tem que ser maior que source. Então, se gate está maior que source, olha só, ele vai saturar. Porque o source aqui está zero, que está indo direto ao ground. E gate chegou em condições normais, chegou aqui por meio do AC on e o AC off, chegou aqui 3 volts. Por meio desses sinais, ou por meio do passinho. Vamos analisar mais para frente e ver qual desses sinais aqui será o responsável por esse sinal de nível lógico alto aqui. Mas na frente a gente vamos fazer uma análise e vamos descobrir qual deles é o sinal responsável, ok? Bom, 3 volts aqui, 0 aqui, MOSFET saturado. MOSFET saturado levou PR81 ao ground. PR81 ao ground, você segue aqui, ele está em série com PR72, que o outro lado de PR72 vai para os 19 volts. Então, pessoal, formou aqui, ó, formou aqui um divisor resistivo, igualzinho aquele outro lá, lembra? Aquele outro exemplo, divisor resistivo. Olha só, divisor resistivo, ó, em série. E aqui é o meio, ó, esse meio aqui, aonde, através de um cálculo, a gente vamos ter aqui um certo valor. Mais para frente eu vou ensinar como é feito esse cálculo, mas aqui vamos imaginar que tenha, em condições normais, 3 volts aqui. Saturou, aqui vai para, vamos imaginar um valor, 8 volts. Pronto, vamos imaginar 8 volts aqui. Vem para aqui, olha só, gate 3 volts, maior que source, 0 volt. O que acontece? Satura. Concorda? Satura. O que é que ele faz? Ele leva a base de Q20 a 0 volt. Então aqueles 19 volts que vinha por aqui, ele já não existe mais, ele não passa. E aqui fica um resistor com uma carga de 19 volts, porque aqui está indo a terra. Então aqui vai ter 0 volt, entendeu? Vai ter 0 volts
E o que vai acontecer? 0 volt aqui e 0 volt aqui, não acontece nada. Esse transistor ele vai cortar. Olha só que interessante, cortou, ele eliminou esse ponto aqui, ó, que ia para o ground. E como ele ia para o ground, ele formava aqui, ó, um divisor resistivo, porque aqui tinha 19 volts. Tinha não, tem. Ele vem desse ponto aqui, ó, e tem 19 volts. E ele estava passando, formando um divisor resistivo. Então o que acontece aqui? Ele cortou essa passagem. Então aqui, esse 19 volts vem, passa por esse divisor resistivo e chega aqui, 19 volts. Porque ele não mata essa tensão. Essa tensão só morre quando ela passa para o ground, ela passa a ser 0. Então, não matou. Aqui vai ter 19 volts. Aqui no meio vai ter 19 volts. Então, 19 volts aqui, 19 volts aqui, está igual. Base 19 volts. Emissor 19 volts. O transistor corta. O transistor corta. Então, cortou esses 19 volts. Ele chega aqui e para aqui. Morreu, porque aqui está cortado, ele não vai para lugar nenhum. E aqui passa a ter a tensão, no caso do coletor, passa a ter a tensão proveniente desses dois carinha aqui, ó, desse divisor resistivo. O que a gente deu o valor de 8 volts para ele. Então ele passa a ter 8 volts nesse ponto aqui. Ele passa a ter 8 volts no coletor, porque se você seguir a linha, ele vem direto para o coletor. Ele passa a ter 8 volts no gate de PQ14. E seguindo a linha, ele passa a ter 8 volts no gate de PQ15. Aí, isso em condição normal, pessoal. Você viu que interessante? Aí o que acontece? 8 volts aqui, 19 volts aqui no source, canal P, mostrando quem tem que ser maior. Aqui está maior, aqui está menor, né? No gate aqui está menor. Então, se está menor e aqui está maior, ele está em condição normal de trabalho. Então ele satura. Então ele agora sim ele está saturando normalmente, sem a necessidade desse diodo aqui, ok? Ele garantiu aqui a saturação do transistor, a condução do transistor, do MOSFET. A mesma coisa aqui. Então aqui 19 volts e aqui 8 volts, aqui maior e aqui menor. Ele está indicando que para ele saturar em condição normal, aqui tem que estar maior. E é assim que está. Maior aqui, menor aqui. O que vai acontecer? Aí ele satura. Ele já não está mais cortado. Então esse 19 volts que estava aqui, ó, ele vai passar para cá. Essa é a forma que o circuito trabalha. Tá? Então ele vem aqui, passa por 19 volts. Passa a ter 19 volts. Onde aqui tem uma layer com chamada de ponto 3, de P3. Aqui já se chamou de P2. Passa aqui por esse resistor, que mais para frente eu vou falar sobre ele, tá? Não vou entrar em detalhe, mas ele passa aqui por esse resistor e chega aqui e aqui, ó. Só porque passou, sempre que passa por um componente, ela muda a sua nomenclatura. Então aqui ela já passa a se chamar B+. E esse B+, pessoal, vai alimentar vários circuitos na placa, vários, praticamente a placa inteira, tá? É assim que funciona esse circuito de proteção. E veja bem, agora vamos imaginar aqui, ó,
que esse transistor aqui, que esse MOSFET aqui, ele não esteja saturando, tá? Ele não esteja chaveando, não importa se aqui chega nível lógico alto, se chega baixo, ele não está saturando, não está chaveando. Aqui ele mata aqui a acoplagem, ele mata a ligação desse resistor com ground. Então nunca vai existir um divisor resistivo. Esse divisor resistivo aqui, ele não vai existir. Ok? Isso só porque ele não satura. Então, da mesma forma que esse aqui, pessoal, que eu falei, se esse carinha aqui ou esse der defeito, pode acontecer com esse carinha aqui. E a gente pensar que o problema está no Super I/O, a gente pensar que o problema está aqui no charger, a gente pensar que o problema está mais na frente. E às vezes o problema pode estar só nesse carinha aqui que não está chaveando. Tá? Uma forma de você saber se ele está chaveando ou não é medindo aqui se aqui tem uma tensão menor que o source. Agora, se você não tem aqui 19 volts ou quase 19 volts, 18, 18,5, se você não tem aqui essa tensão e tem aqui uma tensão menor no gate, é porque esse carinha não está chaveando, ou porque tem um sobreconsumo aqui. Mas se ele tem a tensão menor e aqui tem um sobreconsumo, geralmente ele iria queimar, tá? Se aqui tivesse um curto, nessa linha aqui tivesse um curto, e ele aqui com a tensão menor, esse carinha aqui iria queimar. Ou o circuito de proteção iria trabalhar rapidamente para isso não acontecer. Agora, imaginando que esse carinha aqui não tá chaveando, é isso que acontece. Ele mata essa acoplagem, ele mata a ligação desse resistor com o ground, e aqui passa a ter 19 volts direto, porque ele vem através desses 19 volts, vem daqui, ó, passa pelo resistor e chega aqui. Então 19 volts aqui, 19 volts aqui, não tem jeito. 19 volts aqui, 19 volts iguais, o transistor corta, o MOSFET corta. Ok? Da mesma forma aqui. Se esse carinha aqui não estiver saturando, aqui vai ter 19 volts. Tendo 19 volts aqui vai ter 9,5. Tendo 9,5 aqui, é maior que aqui, esse carinha aqui vai saturar. Vai levar esse ponto aqui, ó, ao terra, formando um divisor resistivo, indo ao terra, onde aqui também vai ter 9,5, que é menor que o emissor, e ele vai saturar, levando aqui também a ter 19 volts. Então, tanto esse carinha aqui, quanto esse aqui, ele pode ter problema. E esse carinha aqui? Bom, esse carinha aqui, pessoal, ele tem que estar em nível lógico baixo, ou seja, aqui tem que ter 0 volts nesse carinha aqui, ó. Por que tem que ter 0 volts? Em condições normais tem que ter 0 volts aqui, porque tendo 0 volts aqui, esse carinha ele não chaveia, ele não leva esse ponto aqui ao terra. Veja bem, se esse carinha aqui entrar em curto, isso é um transistor, se ele entrar em curto, esse circuito também não vai funcionar, tá? Então todo esse circuito aqui ele tem que ser analisado com muita atenção antes de você partir para o power button. Às vezes você diz, tá com problema no power button, tá com problema no Super I/O, vamos trocar Super I/O, tá com problema na BIOS, não, vamos trocar a BIOS. Então, antes de você fazer toda essa análise, você analisa esse circuito aqui, principalmente esses três carinha aqui, tá?
se esse carinha aqui também, ó, entrar em curto, ele vai elevar, independente de qualquer coisa, esse terminal ao terra. Então ele vai ter sempre 19 volts aqui, mas ele vai ter 9,5 aqui. Então ele vai estar polarizando esse componente aqui, onde ele vai ter 19 volts aqui, independente desse divisor resistivo. Entendeu? Então, entrou em curto, ferra o circuito. Entrou em curto, ferra o circuito. Abriu, não está chaveando, ferra o circuito. Da mesma forma, abriu, não está chaveando, ele ferra o circuito. Por que será que esse carinha aqui, se ele entrar em curto, ele ferra o circuito? Porque ele leva esse ponto aqui a zero. Ele levou isso aqui a zero, ele corta esse aqui nunca vai chavear. Esse aqui, para chavear, ele precisa ter um nível lógico alto aqui. Tá? Então, tem que se ater a esses detalhes. Tem que prestar bem atenção a esses pequenos detalhes. E como burlar isso aqui, pessoal? Como burlar isso aqui? Bom, você quer testar se o circuito, se o problema está aqui, se o circuito está funcionando, o mais B está funcionando, se não há um sobreconsumo na frente, você jampeia, remove esse cara aqui e remove esse cara aqui, ó. Você remove os dois e jampeia esse ponto daqui ao ground, só isso, tá? Você remove esses dois componentes, mas faz o jampeamento desse cara aqui, dessa resistência, formando aqui um divisor resistivo e anulando aqui, tirando esse cara aqui para anular qualquer eventual sinal que possa vir daqui, tá? Então, você fazendo isso, você automaticamente vai jogar esse ponto aqui a mais ou menos 8 volts por aí, e aí ele vai conduzir, vai saturar, vai conduzir e chegar o mais B do outro lado. Se houver um sobreconsumo, alguma coisa vai aquecer. Se houver, quer dizer, se não houver nada, o problema vai estar por aqui. Ok, pessoal? Fica essa dica. Mais para frente eu vou fazer outros vídeos falando do charger aqui. Vou explicar cada ponto desse aqui do charger, tá? E vou falar das tensões always. Vou falar do diagrama em bloco. Vou falar da sequência de starter, da sequência de inicialização. Vou falar também de sinal lógico alto, sinal lógico baixo. Vou explicar cada parte do esquema, mas isso vai ser feito em vários vídeos, porque é muita coisa. Você vê o tanto que eu falei aqui, e falei apenas do circuito de entrada, né, do VIN, de entrada do carregador, né, da tensão VIN em alguns esquemas, e da tensão B+, da tensão DCI. Quer dizer, muda muito, a nomenclatura muda muito dependendo de modelo para modelo. Então, o que você tem que compreender é o funcionamento do circuito. As nomenclaturas, elas variam de modelo para modelo. Muita coisa muda de modelo para modelo. Alguns modelos não têm esse circuito de proteção. Vocês vão perceber à medida que vocês forem abrindo os esquemas e analisando, tá? Tem muitos sinais a ser analisado, muita coisa a ser dita. Vocês vão ver que a gente partiu aqui apenas para o começo aqui, não usa muitos sinais aqui, mas você vai ver que é muita coisa. E é isso aí, espero que esse vídeo possa ajudar alguém. Se houver alguma falha nesse vídeo, se eu falei alguma coisa errada e alguém
perceber esse erro, algum profissional percebeu o erro que eu falei, fique à vontade para me corrigir. Ninguém sabe 100%, eu não sei 100%, tá? Estou sempre em aprendizagem constante, né? Então, qualquer falha aqui que alguém possa notar, às vezes acontece, né? A gente tá falando muita coisa, vai falando, acaba cometendo um erro, uma falha. Se alguém notar, pode ficar à vontade em me corrigir, porque eu vou agradecer muito. E obrigado a todos e fiquem com Deus.